Senador Suplicy. Querido presidente, senador Aníbal Diniz, embora tenha feito o discurso assim de despedida na última quarta-feira, ainda quando o senador Renan Calheiros teve a gentileza de informar que poderei levar como lembrança o meu microfone, eu até mencionei que até o final desta legislatura poderia ainda utilizar da palavra, e assim eu faço hoje. Quero cumprimentar o senador Vital do Rego, cuja designação para o Tribunal de Contas da União está já publicada no Diário Oficial. Me parece que ele, dentro de instantes, irá passar o bastão para o seu sucessor aqui, representando a Paraíba. E cumprimento também os senadores Cristóvão Buarque. Qual é o outro senador que está lá atrás? Não é? Tá. E gostaria hoje, senhor presidente, de saudar aqui a decisão que, de há muito, eu esperava, de há muito, tantas pessoas e países e os representantes de praticamente todos os países das Américas haviam conclamado que era importante. Senador Álvaro Dias, felizmente, na última semana, os presidentes Barack Obama dos Estados Unidos da América e Raul Castro de Cuba resolveram anunciar o restabelecimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba após 52 anos de rompimento dessas relações e do embargo que envolve desde a área econômica, do comércio, a área cultural e tantos outros obstáculos que vinham dificultando a relação entre os norte-americanos e os cubanos. De há muito, todos os países da ordem da OEA, da Organização dos Estados Americanos, vinham transmitindo aos Estados Unidos da América que era muito importante que pudesse haver o fim do embargo e, felizmente, depois de inúmeros sinais que foram dados por ambas as partes e também com o sopro, a energia positiva do Papa Francisco, que foi precedida pelo sopro e energia dos papas Bento XVI e João Paulo II, que já quando havia visitado Cuba ao longo do seu exercício de papado, havia pronunciado que era importante que houvesse esse restabelecimento. Nestes últimos anos, nós vimos inúmeros sinais de que finalmente isso poderia acontecer. O próprio presidente Barack Obama, desde o início de seu primeiro mandato, disse que era a sua vontade tomar passos tais como o fechamento da prisão de Guantánamo. Ainda ontem ele reiterou que é sua disposição de fechar a prisão de Guantánamo. Houve, há poucos dias atrás, a libertação de alguns prisioneiros que estavam em Guantánamo, que foram viver no Uruguai e ali estão livres, pessoas do mundo islâmico. Houve diversos sinais. Eu me lembro de que a secretária de Estado, Hillary Clinton, havia observado que estava no aguardo de sinais positivos de Cuba para que
o restabelecimento de relações e o fim do embargo pudesse acontecer. Dentre outros passos importantes, houve a maior liberdade para todos os cidadãos cubanos de poderem viajar ao exterior e sem aquelas barreiras que antes ocorriam e que, inclusive, possibilitou a viagem da blogueira Ioane Sanches, responsável pelo Geração Y, um blog onde ela costuma analisar os episódios do cotidiano de Cuba. Quando ela esteve no Brasil, eu sinalizei àqueles jovens que estavam protestando contra aquela pessoa que eles precisariam perceber que a visita de Ioane Sanches e a possibilidade de os cubanos visitarem países do exterior era mais um sinal que significaria o avanço da decisão que estava por ser cada vez mais amadurecida de os Estados Unidos reatarem relações diplomáticas com Cuba. Houve um episódio há pouco mais de um mês muito interessante, que foi a visita de equipe médica, equipe de saúde, inúmeros médicos norte-americanos compareceram a Havana para ali dialogarem, interagirem com um número muito grande de médicos e especialistas em assistência na área da saúde que estiveram ajudando a prevenir o ebola ali em diversos países da África. Os Estados Unidos resolveram se solidarizar nesta causa e superando as dificuldades de barreiras que havia entre americanos e cubanos, eis que ali foi uma delegação de profissionais da saúde dos Estados Unidos da América interagir com os médicos e responsáveis pelo atendimento de saúde em Cuba, que justamente realizaram trabalhos tão significativos para prevenir e curar aquelas pessoas que haviam contraído o ebola em países como Sierra Leoa, a Libéria, a Guiné Equatorial, Guiné-Conakry e outros países. Claro, para que haja o fim do embargo, cabe ainda uma decisão do Congresso Nacional norte-americano. E há alguns nos Estados Unidos, em especial republicanos muito ligados à grande comunidade de exilados cubanos em Miami, na Flórida, que vem com algumas restrições o fim do embargo, mas é importante aquilo que disse o presidente Barack Obama, que após 50 anos de embargo, de distanciamento entre os Estados Unidos e Cuba, isso não serviu para coisas positivas e que era hora de terminar este embargo que estava sendo solicitado por todos os amigos, tanto dos Estados Unidos e de Cuba. Então, é preciso salientar que foram muitas vezes as ocasiões em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também a presidenta Dilma Rousseff conclamou os Estados Unidos, juntamente com os demais países latino-americanos e inclusive o norte-americano da América do Norte, tanto o México quanto o Canadá, que mantém relações amistosas com Cuba, que era necessário
se acabar com o embargo. Então, eu quero aqui saudar com entusiasmo isto que eu havia tantas vezes aqui citado como importante, que nós deveríamos estar conclamando o presidente Barack Obama a tomar a iniciativa de acabar com o embargo e finalmente restabelecer relações diplomáticas com Cuba. Isto aconteceu na quarta-feira passada. Para muitos foi uma grande e inesperada surpresa. Para nos Estados Unidos da América, uma expressão que justamente significa uma agradável e inesperada surpresa, que é serendipity. Então, podemos dizer que esta boa nova pode ser considerada uma serendipity. E eu gostaria, senhor presidente, hoje, além de saudar a aproximação de Cuba com os Estados Unidos da América, e espero que isso contribuirá em muito para o próprio desanuviamento e aumento da liberdade em Cuba. Vemos hoje nos jornais que, ainda ontem em Cuba, as senhoras de branco saíram às ruas para protestar e fazer algumas reivindicações, inclusive pela libertação de presos políticos, e pela primeira vez em muito tempo não houve qualquer repressão àquela manifestação. Então, muitas outras coisas deverão acontecer e, sobretudo, com a maior interação, intercâmbio, inclusive comercial, cultural, entre Cuba e os Estados Unidos, vão contribuir para tantas coisas positivas que se espalharão em seus benefícios para as três Américas. Senhor presidente, eu recebi uma mensagem da senhora Adriana Dias, responsável, e do senhor Marcelo, um casal, responsável por instituições que cuidam das doenças raras no Brasil, que me pareceu tão bonita que eu gostaria aqui de registrá-la. Obrigado por existir, Suplicy. Quando a caminhada fica dura, só os duros continuam caminhando. De Mano Brown. E aí falam Adriana e Marcelo. Adriana Dias e Marcelo. Quando eu ouvi pela primeira vez Negro Drama, Eterno e Nobre, senador Eduardo Suplicy, eu entendi cada palavra. Não porque sou negra, mas porque, como pessoa com deficiência e com doença rara, eu vivo no mesmo contexto desde que nasci. Nasci num lar pobre, no Pari, São Paulo, e embora meus pais tenham trabalhado muito, nada do que produziam podia ser transformado em valor. Tudo virava cirurgia, remédio, médico. Depois, com o tempo, estudo, faculdade, a Unicamp, o mestrado, agora concluindo o doutorado, 3 concursos públicos, a vida continua a mesma. Doença rara é um ralo que escoa toda a vida financeira da família. E assim comigo e com os 15 milhões de brasileiros que vivem na mesma situação. Mas eu nunca deixei de acreditar na luta, então fiz da doença minha luta e da doença dos outros a minha causa. E a causa das raras é hoje a minha vida. Não me importa se o diretor das clínicas ou do Instituto de Traumatologia da USP me chama, faltando com a verdade, do que quiser. Tenho provas. O que Eliana Zaghi falou numa audiência pública. Temos vídeo e notas da mesma. Ela teme, assim como Paulo, falar em seu Face
por terem sido ameaçados de serem expulsos de lá. A Defensoria Pública sabe disso, por parte da doutora Renata Flores Tibiriçá. Não será a primeira nem a última vez que uma instituição se protege, chamando os que defendem os mais fracos de mentirosos. Mas não é por isso que escrevo. Escrevo, na verdade, para lhe agradecer por existir. No mês de outubro, quando a força olavista de Olavo de Carvalho, apoiada por governos que compram seus livros para bibliotecas públicas, venceram em nosso Estado com seu projeto de varrer a brisa democrática petista, sua voz, Suplicy, a voz mais petista, mais pura e verdadeira voz petista, foi calada no Senado. Eu tomei um choque imenso. Chorei. Marcelo chorou. Escrevemos as nossas associações. Das 218, apenas 5 não concordaram com esta carta. Eu gostaria que fosse unânime. Não será, mas como escreveu Nelson Rodrigues, se fosse, seria burra, como toda unanimidade. Então, agradeço por você existir, não apenas por ter lutado por nós, mas por existir, por ser correto, honesto, íntegro, coerente, justo, sábio, preocupado, amoroso, parceiro, alegre, simples. Por não ser senador, ter estado senador, sem que isso lhe pesasse, mas que isso lhe fosse missão. Obrigado por se importar com nossas doenças de nomes difíceis, desconhecidas, complicadas, com quadros sempre à beira da morte. Obrigado por se comover com nossas crianças, por se esforçar por lembrar de nomes de doenças que parecem ser retiradas de um dicionário russo-croata. Obrigado por tudo, mas principalmente obrigado por existir. Obrigado por nos fazer acreditar que é possível. Hoje temos uma lei federal e uma lei estadual em São Paulo de doenças raras. Tudo começou com Eduardo Suplicy. Nós nunca esqueceremos disso. Com todo o nosso amor, Adriana e Marcelo, diretores do Instituto Baresi, justamente a instituição que sugeriu a mim e eu abracei que aqui no Senado apresentasse 3 projetos. Um para criar o Dia Nacional das Doenças Raras, o último dia de fevereiro de cada ano, porque a cada 4 anos vem o dia 19, que não ocorre sempre. O outro para o estabelecimento de uma política nacional de doenças raras e o outro para que haja um fundo dirigido para a pesquisa, para se investigar todas as causas e também para se investigar como se criar e prover os remédios para as doenças raras, uma vez que nem sempre os laboratórios que pesquisam, estudam e produzem remédios têm interesse econômico financeiro na produção de doenças que não atingem toda a população, mas apenas aqueles 15 milhões atualmente de brasileiros que vivem nesta situação de terem contraído ou terem nascido com doenças raras. Assim, senhor presidente, agradeço muito o carinho de Adriana Dias e de Marcelo, que me enviaram esta comovente mensagem. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Aníbal Diniz. Senador, uma parte, por favor. Pois não, senador Gustavo Buarque. Senador Suplicy, eu não estava aqui no dia que o senhor fez seu discurso de despedida dessa casa. E não pude, portanto, me pronunciar. Eu fiquei muito chateado porque não pude estar, porque eu não gostaria de ver sua última fala aqui sem a minha presença, para dizer o que eu sinto com a sua saída do Senado, o que eu senti na minha convivência com o senhor ao longo desses anos, inclusive fora do Senado. Fico feliz que o senhor tenha pedido a palavra para falar de outro assunto, inclusive um que eu vou falar depois, sobre o reatamento das relações de Cuba com os Estados Unidos,
que me dá a chance de dizer como esse Senado vai ficar diferente sem a sua presença. O senhor vai ser substituído por um grande nome, sem dúvida alguma, José Serra. Mas vai ficar diferente. Vai ficar diferente porque o Brasil se acostumou, ao longo dessas décadas, de tê-lo como um senador do Brasil. Pelo seu exemplo, pela sua firmeza, até mesmo por aquilo que alguns criticam que é a sua obsessão, e que eu considero que é talvez uma das suas maiores qualidades. A obsessão para que nesse país cada brasileiro tenha uma renda mínima, independente da sua renda, da sua posição social, que é uma bandeira hoje que está caminhando no mundo inteiro. E o senhor é um desses baluartes no mundo inteiro. Pessoalmente, eu vou sentir sua falta. Eu creio que eu posso dizer que nessa casa a gente se respeita, mas nem sempre a gente tem tempo de criar afetos. Mas em relação ao senhor, eu sinto um afeto, não apenas o respeito que eu sinto por todos os outros, ou quase todos. De qualquer maneira, fique certo que o senhor deixou sua marca na história dessa casa, não só pelo tempo, mas pelas bandeiras, pela coerência, pela firmeza. E quero que saiba que se em algum momento o senhor quiser fazer algum discurso nessa casa sem mais estar aqui, mande para mim por escrito que eu lerei em seu nome. Especialmente se for um discurso sobre a renda mínima, ou se for sobre outro assunto que diga respeito à luta do Brasil para que ninguém passe necessidade, para que todos tenham o mínimo necessário para sobreviver. Fica aqui esse meu depoimento de um colega que sente afeto e respeito. Afeto pela sua maneira de ser, respeito pelas suas bandeiras, pela sua luta, pela sua coerência. Um grande abraço e o senhor não vai estar nessa casa, mas a gente vai estar junto. Vai estar junto porque a luta é a mesma e vamos estar nos encontrando sempre, inclusive fisicamente, eu tenho certeza. Esse país é grande, mas não tanto que nos impeça de encontros. Vamos estar juntos, na luta, pessoalmente e, sobretudo, no carinho, no respeito e na amizade. Muito obrigado por ter ficado essas décadas aqui no Senado Federal. E muito obrigado pelo privilégio que me deu de ter sido seu colega por pelo menos 12 anos. Que bom, senador Cristóvão Buarque, que temos agora essa oportunidade. No meu discurso de quarta-feira última, eu mencionei a nossa interação quando Vossa Excelência era governador do Distrito Federal. Na verdade, Vossa Excelência era candidato a governador e eu aqui, primeiro senador do PT, era 1994, e Vossa Excelência veio a mim e disse: Eduardo, eu gostaria que você pudesse participar da minha campanha, porque eu vou defender a proposta da garantia de uma renda para o Distrito Federal e eu vou aplicá-la. E com entusiasmo eu compareci a alguns de seus comícios, ressaltando e o apoiando com toda a energia. Um outro episódio interessante, depois de Vossa Excelência ter, desde os primeiros dias em Paranoá, iniciado o programa de garantia de renda mínima relacionado às oportunidades de educação, que também denominou de Bolsa Escola, foi quando já estávamos em 1996, no segundo ano de seu mandato, e visitou-nos, convidado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela Universidade de São Paulo, o professor Felipe Vampares, fundador da Basic Income European Network, depois transformada em Earth Network. E eis que eu, com ele, o visitei no seu gabinete. E ele ficou muito bem impressionado com aquilo que Vossa Excelência estava realizando. E foi então que eu sugeri ao presidente Fernando Henrique Cardoso que pudesse recebê-lo. E ali, juntamente com o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, e Nelson Marquesan, que era um dos
6 parlamentares no Congresso Nacional que havia apresentado um projeto para que a União passasse a dar apoio aos municípios que adotassem programas semelhantes ao que Vossa Excelência no Distrito Federal e José Roberto Magalhães Teixeira desenvolvia simultaneamente em Campinas. E aí eu fui visitar e nós tivemos um diálogo de 50 minutos com o presidente Lula, Paulo Renato Souza, com a sua equipe, Nelson Marquesan. E então Felipe Vampares disse ao presidente Fernando Henrique Cardoso que os objetivos que ele tinha, que consideravam mais positivos, era um dia estar aplicando a renda básica incondicional. Mas se iniciar a garantia de uma renda relacionando às oportunidades de educação, significava um investimento em capital humano. E por isso era um começo muito positivo. E eis que então o presidente Fernando Henrique Cardoso deu o sinal verde para que o Congresso Nacional aprovasse aquela Lei 9.533 do senador Nelson Marquesan, mas a qual foram apensados projetos de Chico Vigilante, Pedro Wilson, José Roberto Arruda, Renan Calheiros e Ney Suassuna, todos naquela direção. E eu, desde aquela época, tenho muito interagido com Vossa Excelência, abraçado a sua causa pela educação, pela melhoria da educação em todos os níveis. Somos parceiros em ambas essas batalhas que têm tudo a ver uma com a outra. E então eu agradeço. Eu vou lhe mandar, quando estiver pronto, logo em janeiro, a palestra que eu farei no Congresso Norte-Americano da Renda Básica em Nova York, ao final de fevereiro. Mas eu fico muito contente com o seu convite para estarmos sempre colaborando um com o outro aqui. Nós dois aprendemos muito um com o outro. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Senador Álvaro Dias. Senador Suplicy, com prazer. A exemplo do que fez o senador Cristóvão, eu quero aproveitar também este último momento desse período legislativo para prestar as minhas homenagens a Vossa Excelência. Foi uma honra conviver com Vossa Excelência, em que pese as divergências políticas, sempre civilizadamente. Se constituiu nestes anos, Vossa Excelência, num exemplo de elegância política, no trato com os seus eventuais adversários, defendendo teses que sempre sustentou com muita inteligência e competência e fazendo valer com muita personalidade a sua posição em relação a assuntos muitas vezes provocadores de contradição, já que isso é do embate democrático. Eu quero agradecer o aprendizado. Aprendemos muito, sim, com Vossa Excelência nestes anos todos, e eu não repetiria o apóstolo Paulo. Completei minha carreira e guardei a fé, porque Vossa Excelência não completou, Vossa Excelência vai prosseguir. Agora mesmo anuncia uma palestra em Nova York, certamente para um plenário extremamente lúcido e estudioso. E Vossa Excelência tem qualidade, tem competência exatamente para frequentar estes auditórios e fará com o brilhantismo de sempre. Talvez falará para auditórios maiores do que aqueles que encontrou aqui nesses nossos dias, nessas nossas tardes de sessões no Senado Federal. Os meus cumprimentos a Vossa Excelência, seja muito feliz nesse novo tempo da sua existência, que será certamente tão profícuo como foi aqui no Senado Federal durante vários mandatos. Que Vossa Excelência seja muito feliz. Muito obrigado, senador Álvaro Dias, com quem
tive interações muito positivas aqui no Senado Federal. Quero, inclusive, agradecer-lhe especialmente, senador Álvaro Dias, porque Vossa Excelência foi o relator do parecer do projeto de lei que institui um Fundo Brasil de Cidadania, que, baseado nos exemplos, primeiro, nas inspirações relacionadas à justiça agrária, que Thomas Paine, um dos maiores ideólogos da Revolução Americana e Francesa, escreveu em 1795, e também baseado na experiência do Alasca, que criou o Fundo Permanente do Alasca, o qual financia um dividendo igual para todos, há 32 anos, com extraordinário sucesso, que fez do Alasca sair em 1980 do mais desigual estado norte-americano de todos os 50 para o mais igualitário hoje dos 50 estados norte-americanos. E justamente o projeto que Vossa Excelência deu parecer favorável e foi aqui aprovado por consenso, foi à Câmara dos Deputados e ainda não conseguiu o aval verde, até porque o governo ficou assim meio preocupado. A grande parte da destinação dos recursos provenientes da exploração de recursos naturais agora está destinada para a educação e para a saúde, exclusive do pré-sal, mas que é também uma necessidade tão importante. Mas eu justamente quero dialogar com a presidenta Dilma Rousseff, a sua nova equipe econômica, com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, com quem pedi que possa ter uma audiência. Era para ser hoje, mas aconteceu um imprevisto, ele não pôde, e também com o ministro Nelson Barbosa e a ministra Tereza Campelo, enfim. Senhor presidente, quero ter a oportunidade de mostrar a eles, a nova equipe econômica e a presidenta Dilma, que ainda não seja possível instituir a renda básica, digamos, no próximo ano, ou em 2016, mas com o tempo isto vai ser uma realidade, felizmente aprovada por todos os partidos, e eu agradeço que todos os 81 senadores, inclusive o senador Cristóvão e Vossa Excelência, o senador Vital, o senador Aníbal Diniz, enfim, todos assinaram a carta à presidenta Dilma para que ela constitua um grupo para estudar as etapas de como nós iremos chegar à renda básica de cidadania. E agradeço também e lembro com muito carinho e satisfação ocasião, por exemplo, de um debate ali na Universidade Federal do Paraná, e quando quiser me convidar para continuarmos o nosso diálogo perante os professores e estudantes, é com maior alegria que aceitarei. Será uma honra, senador Suplicy. Muito obrigado. Senador Aníbal Diniz, muito obrigado por sua tolerância. Obrigado.